E a proposta de reforma administrativa apresentada pelo deputado Pedro Paulo está causando polêmica. Há uma previsão de home office para funcionários públicos. Servidores de cidades, estados, Distrito Federal, mas também da União, poderão trabalhar em casa em um dia da semana, desde que 80% da equipe trabalhe presencialmente. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada indicam que o Brasil conta com quase 12 milhões de funcionários públicos e em um cenário em que todos seriam beneficiados, a cada dia, mais de 2 milhões poderiam, em teoria, trabalhar em casa. Enfim, chamar os nossos comentaristas para entender um pouco dessa análise que é preciso ser feita da possibilidade de funcionários públicos trabalharem em home office um dia da semana. A gente só vai receber o pessoal da rede e aí todos acompanham na íntegra o comentário dos nossos analistas. A conta que nós temos para compartilhar, cerca de 2 milhões de servidores seriam beneficiados uma vez por semana. É o que consta nesse projeto que ainda está sendo desenhado da reforma administrativa. A reforma administrativa que é muito defendida, inclusive, porque existe uma demanda para que o funcionalismo público seja organizado. Agora sim, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Rede Jovem Pan agora vai acompanhar na íntegra a análise dos nossos comentaristas. Você, Dávila, projeto que indica home office para funcionários públicos uma vez por semana. Esse projeto deve tratar disso? O que acha dessa ideia? Canhoto, essa é uma ideia parcial, pequena, no escopo de uma reforma extremamente importante. Há pontos positivos no texto da reforma previdenciária. Tem a questão da reestruturação das carreiras públicas, tem a história de avaliação de desempenho dos servidores, para que a progressão da carreira seja baseada em mérito e não mais por tempo e serviço. Tem a história da modernização da seleção dos cargos comissionados, exatamente o que a gente estava falando no comentário passado, que tem 27 mil cargos, agora tem que ser cargos comissionados seletivos, vão diminuir muito o número desses cargos. E tem a história de gestão de pessoal e carreira. Então tem pontos positivos na reforma. Existe um outro que ainda está de fora, que nós precisamos acabar, que são os penduricalhos, os privilégios. É um absurdo que apenas 1% dessa elite do funcionalismo público ganha remuneração acima do teto constitucional, tem milhares de privilégios que custam quase 4 bilhões de reais ao contribuinte. Este 1% da elite recebe esses 4 bilhões que daria para pagar 1/3 do Bolsa Família. Então, a reforma administrativa está atacando pontos importantes, está deixando de fora outros casos. A história de home office é apenas uma azeitona numa reforma inteira. Ela pode até ser justificada. O fato é que, se não encararmos a reforma administrativa para valer, não há a menor chance do Estado prestar serviço de qualidade. Essa é a expectativa, né? Que essa reforma acabe corrigindo muitas distorções que existem no funcionalismo público. Você, Mota, claro, há muitos aspectos que nós poderíamos debater e analisar em relação a esse projeto, mas a notícia em destaque, a possibilidade de home office uma vez por semana para os funcionários públicos. Mota. Imaginem uma reforma que será feita com o consentimento dos reformados. Imagine uma reforma feita na véspera de uma eleição muito importante. Você, caro ouvinte, caro espectador, pense e responda. Qual é a chance no Brasil de hoje de acontecer uma reforma que realmente enxugue a máquina pública? Na iniciativa privada, quem decide se um funcionário pode trabalhar em home office ou não é o dono da empresa. Então vamos lembrar o que disse uma vez Roberto Campos. No Brasil, empresa privada é aquela que é controlada pelo governo e empresa estatal é aquela que ninguém controla. Pois é, mas é engraçado, né? Porque me parece, né, Beraldo, que em alguns casos você consegue ofertar a possibilidade para o funcionário da empresa de atuar em home office, né? Porque possivelmente ele utiliza o quê? O telefone e um computador conectado à rede. Agora, há casos em que esse profissional não consegue ser contemplado com essa possibilidade.
há funções em que você não consegue fazer home office, a pessoa precisa estar lá, né? Enfim, só para a gente colocar uma situação que certamente será debatida em algum momento. Mas como avalia essa possibilidade? Home office para os funcionários públicos, a garantia seria um dia da semana. Bom, vamos lá, Canhata, a gente tem que olhar alguns aspectos dessa notícia. Primeiro, a gente precisa lembrar quem é o deputado Pedro Paulo. O deputado Pedro Paulo, ele é um parceiro de longa data do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Ele já exerceu cargos de muita confiança nas prefeituras, nas administrações de Eduardo Paes, foi, se não me engano, secretário da Casa Civil, depois exerceu o cargo de secretário de Finanças. Enfim, é uma pessoa das mais próximas, talvez o político mais próximo de Eduardo Paes. Aí a gente precisa observar o que acontece na Prefeitura do Rio. Eduardo Paes é um prefeito que sai criando secretarias para acomodar parceiros políticos. Na Prefeitura de Eduardo Paes tem espaço para todo mundo, do PT ao PL. Se está ali alinhado com o prefeito, se é um partido que ele quer trazer para poder apoiá-lo na sua candidatura de 2026 ao governo do Rio, ele traz, cria a prefeitura, dá cargo em empresa pública, não tem problema nenhum. Aí a gente tem que olhar também o que acontece numa empresa municipal do Rio de Janeiro chamada Rio Eventos. Aliás, seria muito importante o deputado Pedro Paulo explicar como é que a Rio Eventos pode dar tanto emprego sem produzir absolutamente nada. Porque a Rio Eventos é utilizada para acomodar indicação de vereador, de parceiro político, etc. Não produz nada. Não agrega absolutamente nada para a população do Rio de Janeiro. Mas está lá cheio de cargo e cheio de funcionário público que já faz home office, que não sai de casa para absolutamente nada, mas recebe seu saláriozinho lá. Então, o deputado Pedro Paulo, que conhece profundamente a estrutura administrativa da cidade do Rio de Janeiro, tem muito mais explicação a dar do que sugestão numa questão de reforma administrativa. O Rio de Janeiro está longe de ser referência para qualquer lugar do Brasil em termos de administração pública. Então, por favor, deputado Pedro Paulo, esquece a tua experiência com o nervosinho e vá tratar de forma séria do que é o Estado brasileiro, porque não será através da tua caneta que encontraremos um modelo de administração pública eficiente como o Brasil precisa.